Salmo 139, versículo 1. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Leia comigo. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Amém. Deus está aqui. Deus é onipresente. Deus não depende de absolutamente nada para estar em algum lugar. A presença de Deus é real, é concreta, é bíblica. A Bíblia diz que Deus está presente. Nós cantamos aqui, Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro. A presença de Deus, ela não depende de uma sensação minha ou sua. A presença de Deus não depende de um arrepio, de um calafrio. Há pessoas que dizem, sentiu aí? Cada pessoa que eu conheço tem uma história sobre esse assunto. Eu ouvi uma pessoa que dizia assim, senti esse você, vai para lá morte. Vai para, e dá nome, sai de mim, vai para fulano. Deus está aqui, Deus é onipresente, Deus não depende de uma sensação minha para perceber ou para ter convicção que Ele aqui está. Mas algumas perguntas são importantes. A primeira, como sentir a presença de Deus sendo alguém tão pecador como eu? Essa foi a pergunta que um ouvinte me fez esta semana. Como sentir a presença de Deus, de um Deus santo, sendo eu alguém tão pecador? A segunda pergunta que eu faço para os meus irmãos é, por que algumas pessoas dizem não sentir a presença de Deus? Por que algumas pessoas dizem não sentir a presença de Deus? O Salmo 139, versículos 7 a 10, os demais têm outros atributos, fala de um atributo incomunicável de Deus que é a onipresença. Eu gostaria de ter de vez em quando o atributo da onipresença. Eu até me esforço, eu até tento estar em mais de um lugar ao mesmo tempo, mas isso é impossível para nós, porque este é um tipo de atributo que é exclusivo de Deus. Aquilo que a teologia chama de atributo incomunicável. Deus não nos comunicou esse atributo da onipresença. Este trecho, especificamente esse texto, ele nos fala de um Deus que está presente, que não há como nos ausentarmos da presença dele. Se estivermos no mais alto, lá ele está. Se estivermos no vale, lá ele está. Se formos à praia, lá ele está. Se estivermos no campo, lá ele está. Se estivermos em casa, lá ele está. Se formos para o hospital, lá ele estará. Se formos prestar um exame ou fazer um exame, lá o Senhor está. Se viajarmos, lá o Senhor está. Se estivermos no Brasil, lá o Senhor está. Se estivermos fora do país, lá o Senhor está. O Senhor está. Essa é a realidade que a palavra de Deus nos traz. Mas eu quero compartilhar com vocês sobre a dificuldade que algumas pessoas têm para sentir isso, e até chegam a afirmar que não sentiram, como se Deus não estivesse presente naquele dia. Quero contar para vocês a história a partir da leitura de Êxodo. Abra a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 3, versículos de 1 a 6, por favor, meu querido irmão e minha querida irmã. Êxodo capítulo 3, versículos de 1 a 6, é uma experiência singular, extraordinária, única, que Deus permitiu que o nosso irmão Moisés vivesse. E a pergunta que eu faço, a partir da leitura do texto é, e quando alguém está na presença de Deus e não sabe? E quando alguém está na presença de Deus e nem percebeu, não sabe, não soube, não identificou? Capítulo 3, versículos de 1 a 6, se você puder ler
Leia comigo, por gentileza. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de onde? De Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus. Qual o nome do monte de Deus? Horebe. Versículo 2. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Olha o que aconteceu. Ele disse consigo mesmo, falando com os seus botões internamente, na sua mente. Ele disse: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Versículo 4, leia comigo. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Qual foi a reação de Moisés? Moisés escondeu o rosto. Por quê? Porque temeu olhar para Deus. A manifestação do Senhor para Moisés foi inédita. Foi inédita. Moisés nunca tinha percebido a presença de Deus. E por conta disso ele não tinha identificado o que era a presença de Deus. Isso fica claro em 2 versículos que nós lemos. O primeiro é o versículo 3. O versículo 3 diz que ele pensou na sua mente em se aproximar para ver o que era aquilo. Ele não identificou que aquela era uma manifestação divina. Ele não identificou que aquela era uma ação extraordinária e sobrenatural de Deus. Ele foi se aproximar por pura curiosidade. Ele não sabia o que era. Aí a Bíblia diz que Deus, vendo que ele estava indo para lá, do meio da sarça, falou com ele. A segunda reação está no versículo 6, que eu frisei quando nós acabamos de ler aqui. Moisés escondeu o rosto. Por quê? Porque ele temeu olhar para Deus. Moisés era uma pessoa extraordinária também do ponto de vista histórico. A sua vida foi preservada no meio de um holocausto infantil. Todas as crianças, meninos, eram para ser mortos, mas Deus preservou a vida dele de uma maneira linda. A vida de Moisés, eu não vou descrevê-la aqui agora, mas a vida dele foi preservada de forma especial, quando ele foi colocado num cestinho, depois de ficar um bom tempo com a sua mãe, protegido dentro de casa. Depois a filha de Faraó é quem acode aquele cestinho, a criança chora, e quando a criança chora, a irmã dele está próximo dela, e oferece a própria mãe dela, e mãe de Moisés, para cuidar dele. Isso não é à toa, meus irmãos, isso é providência divina. Esta é uma ação que o Senhor prevê, que o Senhor organiza, que o Senhor monta uma logística para que ela aconteça exatamente dessa forma. Moisés, portanto, era uma pessoa já escolhida pelo Senhor, mas ele não conhecia a voz de Deus. Ele não conhecia esse tipo de ação divina, e Deus começa a trazer uma palavra para ele. Deus se apresenta, e nessa apresentação que Deus faz, Deus começa a trazer para ele algumas coisas complicadas demais. Ele teria que voltar ao Egito, de onde ele havia fugido. Ele havia deixado o Egito por conta de uma briga que ele presenciou, e de uma forma de apresentar a sua justiça, do seu ponto de vista, matou um egípcio. Por conta disso ele fugiu, ele foi embora. Mas Deus foi ao encontro dele, porque Deus tinha planos para a vida dele. Deus queria usá-lo, Deus queria abençoá-lo, Deus queria que ele fosse um instrumento nas mãos dele para libertar o povo. Agora Deus dá a ele algumas missões. Volta ao Egito e vai conversar com os principais sacerdotes, com os líderes religiosos. Essa era uma coisa complexa para ele. A segunda coisa que Deus diz para ele ir a Faraó e dizer para Faraó, a maior autoridade do Egito, que ele deveria liberar o povo para prestar culto ao Senhor. Isso era fácil? Moisés atônito, tenso, agitado, inquieto, ansioso, preocupado.
Mas diante da presença de Deus, aquele desafio, que era muito maior do que ele, começou a parecer possível. Tanto começou a parecer possível, que embora ele manifestasse as suas dificuldades físicas, ele diz que ele não era eloquente, ele diz que ele era pesado de boca e pesado de língua. Deus ainda assim o mantém no papel, na missão, dá ele a oportunidade de ter mais gente com ele, e aí o irmão vai junto, mas sobretudo, ele se percebe na presença de Deus e passa agora a identificar a presença de Deus na sua vida. Deus o usa, ele vai, você conhece a história, os 10 mandamentos, o filme, a novela, está tudo aí para comprovar isso, o conhecimento, mas sobretudo os ensinos bíblicos nos mostram essa ação do Senhor, que faz com que Moisés seja um instrumento de Deus para libertar o povo de Israel que estava no Egito como escravo. Mas eu queria que você se lembrasse de uma coisa: quando Moisés chegou no lugar, no monte de Deus, Horebe, quando a sarça ardia e não se consumia, ele não sabia que estava na presença de Deus. Mas quando Deus falou com ele, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que está é terra santa, ele passou a identificar a voz de Deus. Então, atente para uma coisa importante. É possível que uma pessoa esteja na presença de Deus e não saiba, porque ela desconhece a voz de Deus, até que, 2 pontos, Deus fala com ela, Deus se revela a ela, Deus ministra a vida dela. E é lindo ver na Bíblia as várias oportunidades em que Deus se dirige aos seus filhos e filhas pelo nome. Moisés, lembra de Saulo? Saulo. Ou quando Maria foi em busca do corpo de Jesus e o próprio Jesus diz, Maria, e os seus olhos são abertos e ela percebe que Jesus está ali. Então a primeira coisa que eu queria que vocês guardassem em relação a isso, meus queridos irmãos, é que Deus estava ali na sarça ardente, no monte Horebe, e Moisés nem sabia. Deus estava ali como Deus está aqui. É possível que alguém esteja aqui entre nós hoje, mas ainda não tenha percebido, identificado, ou não tenha conhecimento suficiente para perceber que Deus está aqui. Mas Deus está se revelando a você, para que você saiba que Ele está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como amanhã levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. E quando a pessoa já viveu belas experiências com Deus e deixou de sentir a presença de Deus, e quando a pessoa já viveu belas experiências com Deus e deixou de sentir a sua presença. Abra sua Bíblia, primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. A partir do versículo 11, vamos ser só 11, 12 e 13. 19, 11, 12 e 13. Elias, profeta Elias. Elias foi um profeta incrível. Deus usou Elias de maneira extraordinária. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículos 11 a 13. Deus usou Elias para anunciar uma grande seca. Deus usou Elias para dizer a uma viúva que o azeite e a farinha não se acabariam da sua casa. Deus usou Elias para ser um instrumento dele, para ressuscitar o filho dessa viúva que tornou a viver. Deus usou Elias, fortalecido pelo Senhor, para encarar o rei Acabe, um rei mau, e a sua mulher, cujo nome está nas telas de todo o Brasil, Jezabel. Reverendo, Acabe eu não conheço não, mas a Jezabel eu estou sabendo quem é. Acabe chamou Elias de perturbador de Israel, meus irmãos. Ele enfrentou os 450 profetas de Baal, numa luta linda, quando
ambos os grupos, os 450 profetas de Baal de um lado e Elias, ambos clamaram para que descesse fogo do céu, e essa era a prova se havia Deus em Israel ou não. Elias venceu essa batalha porque Deus deu a ele essa vitória. Da mesma forma que ele disse que não choveria, depois ele orou para que chovesse e choveu. Deus usou Elias de forma incrível. As histórias espirituais de Elias são maravilhosas. O seu passado de caminhada com o Senhor é um passado glorioso. Mas passou o tempo e chega uma hora em que Elias deixa de sentir-se na presença de Deus, ou deixa de sentir Deus com ele. Passado glorioso, experiência extraordinária. No passado, nada disso nos assegura equilíbrio, estabilidade ou desenvolvimento espiritual. Meus irmãos, os versículos 11 a 13, Elias está numa situação complexa. Alguns leitores da Bíblia hoje associam o estado de Elias a um estado de depressão. Elias foge do alcance de Jezabel. Jezabel queria matá-lo, ela disse: morrerás. Ele fugiu para um outro lugar. Ele não fugiu de uma mulher, ele fugiu de uma rainha má, que também era mulher. Ele fugiu do exército, ele fugiu dos militares que estavam no seu encalço. Ele corre, vai para um lugar distante, deixa o seu moço, que é alguém que o acompanhava, uma característica complicada. Se você estiver passando um momento de solidão e tristeza, não queira ficar sozinho, embora seja isso o que nós mais queremos. Depois ele larga aquele moço e vai embora e entra numa caverna e dorme. Ele passa a dormir o tempo inteiro. Deus o acorda, o anjo do Senhor vai lá, o acorda e dá a ele comida. Ele come e depois o que ele faz? Dorme de novo. Passa mais um tempo, o anjo vai lá outra vez, acorda, dá o alimento, e aí ele se levanta, mais fortalecido, anda coisa de 40 dias e chega, sabe aonde? Monte Horebe. Chega lá no Monte Horebe, não pense que a mágica está no Horebe, que o Penim-Pim-Pim está no Horebe. Ele chega no Horebe, o que aqui é uma coincidência de uma providência divina. Ele se chega lá e Deus traz para ele uma palavra. Deus vai se revelar a ele outra vez. Embora a sua história tenha sido maravilhosa, o passado tenha sido glorioso, ele tenha vivido grandes experiências com o Senhor, este era o momento em que ele não sentia, tanto não sentia a presença de Deus que ele pediu a morte. Ele preferia morrer. E aí acontece uma coisa linda, versículos 11, 12 e 13, leia comigo. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Leia agora juntinho. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, fogo. E aí? O Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, o que aconteceu? Um cicio tranquilo e suave. Ouvindo Elias, ouvindo o quê? O cicio, envolveu o rosto no seu manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. Meus irmãos, Deus se manifestou para Elias de uma forma que Elias poderia entender. O estado emocional de Elias não permitia o terremoto, o vento e o fogo. Era o cicio do vento, era uma coisa suave, algo que Deus poderia ministrar à vida dele, ele poderia assimilar isso de uma forma singular. Deus sabia como estava o seu servo, e Deus queria que ele se sentisse acolhido, abraçado, e Deus fez isso quando o anjo vai e o acorda. Deus fez isso quando dá para ele o alimento. Deus fez isso quando foi ministrar a vida dele, se manifestou através do cicio do vento, para que ele soubesse e tivesse convicção de que Deus estava ao lado dele, de que Deus não o deixaria em hipótese alguma, apesar
das suas emoções. Quero dizer para os meus irmãos que uma pessoa num estado assim, normalmente se esquece de toda e qualquer experiência anterior. Uma pessoa num estado assim, ela se esquece de tudo de bom que viveu com pessoas e com o próprio Deus. E acaba dizendo, eu não estou sentindo, Deus não fala comigo, o céu está de bronze. Bate no coração esse tipo de sensação que é sofrida. Mas é preciso trabalhar isso na nossa mente e no coração, e foi o que Deus fez com Elias, para que ele pudesse se sentir na presença de Deus. E a conclusão que eu tenho aqui é que Deus estava no deserto com Elias, mas ele não sentia. Quando Deus o acordou, o anjo foi lá, quando recebeu o alimento, ele não sentia. Mas Deus estava com ele no deserto, Deus já estava no Horebe, e embora ele tenha chegado lá, sem isso perceber, sem perceber a presença de Deus gerou ânimo emocional, e louvado seja Deus, ânimo espiritual. Deus estava ali, Deus está aqui. Quero terminar trazendo a seguinte pergunta: e quando alguém entra num estado de insensibilidade espiritual por causa do pecado? E quando alguém entra num estado de insensibilidade espiritual por causa do pecado? Segundo livro de Samuel, capítulo 12. Segundo livro de Samuel, no capítulo 12. Livros anteriores. Segundo livro de Samuel, no capítulo 12, a partir do versículo 1. Davi, rei Davi, maior rei de Israel, até hoje, quando se vai a Israel, se fala de Israel, alguém se lembra da estrela de Davi? Davi é o grande nome de Israel, a despeito de tudo que aconteceu, a favor e contra. Deus amou Davi de uma forma especial. Davi era rei de Israel, mas ele havia se afastado de Deus, e em pecado fez o que era mal diante do Senhor. Até um grande líder espiritual como Davi pode se enfraquecer espiritualmente, se habituar ao que desagrada a Deus, mas agrada a Ele, deixar de ouvir a voz de Deus e cair numa insensibilidade espiritual. Agora insensibilidade espiritual fruto do pecado. Nesse estado, ele fica com uma mulher que não é dele. Você conhece a história. A mulher engravida, ele não assume a sua responsabilidade. Sabe o que um homem de Deus faz quando ele erra? Sabe o que a mulher de Deus faz quando ela erra? Assume. É assim que o homem e a mulher de Deus agem. Nós não estamos isentos de errar, mas se errarmos, nós não podemos errar de novo. Nós temos que assumir as nossas responsabilidades. O que o homem de Deus aqui fez? Ele não assumiu. Ele montou uma estratégia. Olha o nível de insensibilidade espiritual. A sua insensibilidade espiritual era tão grande, ele estava tão distante de Deus, que ele chama o marido daquela mulher. Você conhece a história? Chama o marido daquela mulher, chamado Urias. Ela é Batseba. E ele pega Urias e diz: Urias, como é que está o povo lá na guerra? Como é que está a guerra? Está tudo bem? Urias, está de folga, vai para casa, na expectativa que ele fosse para casa e ficasse com a sua mulher, que era uma coisa lógica. Mas Urias não vai. E a justificativa dele é maravilhosa. O meu povo está na tenda, a arca está na tenda, meu povo está acampado, como é que eu vou para a minha casa? E não foi. Davi percebe que a primeira estratégia não deu certo ainda, e muito insensível espiritualmente, o que ele faz? Ele chama Urias e dá uma festa. Urias é convidado para estar com o banquete do rei. Que honra! No banquete real. E ele se embebeda. E apesar de estar bêbado, ele não vai para casa, ele permanece junto à porta da casa do rei. Davi não se contenta com isso e monta uma terceira e última estratégia. Essa não tem mais jeito, vai funcionar. Ele escreve uma carta.
entrega a carta para Urias. Urias recebe a carta sem saber que a carta era a sua condenação à morte. Diz a carta, isso está no capítulo 11, versículo 15. Escreveu esta carta dizendo, olha o que está no texto: ponde Urias na frente da maior força de peleja. Olha a parte final. Deixai-o sozinho, para que seja ferido e morra. Davi não sentia a presença de Deus. Davi caminhou para uma insensibilidade espiritual. Pessoas em pecado ficam insensíveis espiritualmente e deixam de sentir a presença de Deus. Está sentindo? Não estou sentindo nada. Por quê? O pecado. O pecado faz separação entre o homem e Deus, meus irmãos. Davi não sentia a presença de Deus, mas o Senhor estava ali. Ele não sentia, mas o Senhor estava ali. E o Senhor não se agradou dos seus atos. O Senhor não se agradou do que ele fez. E aí Deus levanta um profeta chamado Natã. É o texto que nós vamos ler. E Natã é levantado pelo Senhor para levar uma palavra para Davi, com o objetivo de despertá-lo espiritualmente. Capítulo 12, é o texto que aí está. Nós temos a descrição desse episódio de uma maneira linda. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe o quê? Havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha um rico o quê, irmãos? Leia comigo. Ovelhas e gado em grande número. Estou lendo o versículo 3 do capítulo 12. Mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Versículo 4. Vindo um viajante ao homem rico, não quiseste tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Natã está contando a história. Então o furor de Davi, veja, meus irmãos, o que é isso. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és o homem. Uma pessoa caída espiritualmente, ela perde noção da presença de Deus. Ela se torna insensível espiritualmente. Ela perde completamente a ideia dessa presença de Deus na vida dela. O pecado de Davi foi precedido pelo seu esfriamento espiritual. E o seu esfriamento espiritual produziu essa insensibilidade que culminou com o seu pecado. Davi foi levado pelo seu desejo, por coisas que o agradavam, mas que desagradavam a Deus. Davi não sentia a presença de Deus, mas Deus estava ali. Tanto estava ali que Deus se manifesta a ele, que Deus levanta Natã, um profeta, um homem de Deus, para confrontá-lo e levá-lo ao arrependimento. O que Deus queria é que houvesse uma mudança na vida de Davi, e essa mudança fosse uma mudança espiritual. E a despeito do pecado dele, de tudo aquilo que ele se envolveu, do emaranhado de coisas com as quais ele estava agarrado, Deus deu a ele a possibilidade de ouvir a voz do Senhor quando Natã o confrontou. Quando Natã disse: você é este homem, Deus tocou no coração dele, e ele pôde perceber, sentir que ele havia errado. E Deus o conduziu para um lugar difícil de entrar, mas maravilhoso de permanecer, o lugar do arrependimento. Meus irmãos, Deus está aqui. Deus está aqui. E é tão bonito quando a gente percebe. Moisés não sabia, Moisés não identificava, Moisés não conhecia, mas Deus estava ali.
O Senhor falou com ele através da sarça, e a partir daí, quando ele falava do Senhor, ele dizia: eu sou o que sou, me enviou. O eu sou me enviou a vós. Ele nunca mais perdeu essa referência. Elias, emocionalmente abalado. Nos tempos de hoje é muito comum esse abalo emocional. E num momento de abalo emocional, é possível que alguém não perceba que Deus estava ali ao lado dela, que Deus não a deixou, que Deus não a abandonou, em hipótese alguma, em hora alguma, que Deus estava ali ao lado dele. Em momentos de pecado, quando o pecado nos cega, quando o pecado tampa os nossos ouvidos, é possível que alguém diga: eu não sinto a presença de Deus, eu não estou sentindo nada, aqui, ali ou acolá, eu não sinto. Mas não sente por causa do pecado. O pecado gera insensibilidade espiritual. Mas eu quero dizer para vocês que, ainda que você nunca tenha ouvido a voz de Deus, eu tenho ouvido hoje, Deus já estava com você. Se é um abalo emocional e a gente não consegue perceber, saiba, Deus já estava com você. Se houver uma prática contumaz do pecado, Deus já estava com você. E quando nós nos arrependemos, não é porque nós somos bonitinhos, mas é porque o Espírito Santo de Deus, que já estava conosco, ele se manifestou e nos levou ao lugar do arrependimento, onde deve haver mudança e transformação gerada pela presença de Deus. Quero anunciar a você, meu irmão, minha irmã, que Deus está aqui. Eu vou cantar com vocês, e quero convidar vocês que cantem conosco, com a banda. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, Deus está aqui. E se você vive um momento da sua vida em que você hoje está identificando a voz de Deus, Deus está falando com você, entregue a sua vida a Jesus Cristo e peça a Ele que continue a falar com você, para que você nunca na sua vida deixe de perceber que Ele está te chamando pelo nome. Se você estiver vivendo um momento de instabilidade emocional, ou até, quem sabe, uma triste e sofrida depressão, Deus está com você, Deus está aqui. E ainda que você diga: eu não sinto, eu me sinto abandonado, abandonada, parece que o céu está de bronze, eu não sinto nada. Eu não sinto nada. O não sentir não interfere na manifestação do Senhor, porque Ele é onipresente. Deus estava com Elias, embora ele não percebesse e não sentisse, Deus estava ao lado dele. Como Deus estava com Davi, como Deus estava com alguém que havia se tornado insensível por causa do pecado. Deus está aqui.